história, clássica história de Israel. Inclusive quero fazer um recomendo aqui, sem medo de errar para vocês, né? Sei que muita gente tem resistência com o nome do Bispo Macedo da Universal. Nós não somos Universal. Aliás, povo eleito, Universal também é povo eleito, né? Dentro da nossa visão. Mas aquele homem conseguiu fazer um feito extraordinário, que é colocar em horário nobre da televisão, uma TV que compete com outra televisão campeã de audiência, novelas ou produções ou seriados altamente bíblicos, e por que não dizer os mais bíblicos que eu já vi, porque eu queria que você lembrasse que a maioria das pessoas de Hollywood, Mel Gibson e demais outros produtores de filme são profissionais para fazer isso, mas não têm conhecimento bíblico. Você há de convir comigo que eles não são igreja, não estão preocupados com o que realmente está escrito aqui. Então, quando você vê uma igreja que é dona de uma emissora de TV produzindo um curta-metragem, um filme, um seriado bíblico, você pode ter certeza que essa igreja tem ali um nome também a zelar, como instituição, como casa de oração, e que pretende valorizar essa Bíblia, porque a Bíblia deve ser a base de qualquer igreja, de qualquer ministério. Então, por que é recomendado seriados da Record? Eu tenho coragem de recomendar para vocês, porque não é um aventureiro de Hollywood, não é o Projac da Globo que está inventando uma novela bíblica, e sim uma das maiores igrejas brasileiras que está ali por trás daquela grande emissora, produzindo conteúdo riquíssimo em Bíblia. É claro que tem alguns acrescentares, né? A cena de uma mulher que apaixona por outro homem e aquela coisa toda para gerar o enredo do filme. Mas entre todos que eu já vi desde a minha infância, o que mais tem caráter bíblico e tem menos heresia em todos eles, realmente é esse da Record, que tem ligação com a igreja. O pessoal fala muito do The Chosen. Eu queria lembrar você que, já que é uma escola, que o The Chosen, ele é altamente herege. Os atores são atores de Hollywood, eles não congregam, não são crentes, não pertencem literalmente a uma igreja, não estão nem aí se colocar lá, por exemplo, um discípulo mancando e Jesus dizendo para ele que é daquele jeito que chamou ele mesmo e que o importante é que ele ame ele acima de tudo. Embora ser bonito e tocante, é extra bíblico e não tem isso na Bíblia. Jesus nunca falou aquilo para aquele discípulo, né? Que aquilo ali era daquele jeito mesmo, que Deus chamou ele. Então eles não têm escrúpulo para acrescentar, né? Não tem escrúpulo. Não se pasme, não se assuste se aqui alguns dias lançarem um filme aí de Jesus literalmente apaixonado por outro homem. Não pasme, porque eles não têm escrúpulo, eles não têm igreja, eles não têm congregação, eles não têm raiz, eles não têm compromisso com isso aqui. Isso aqui com um roteiro para eles é a mesma coisa, eles mudam se quiser. Essa frase aqui eu não gostei não, vai lá e muda, né? E esse da igreja eu tenho coragem de recomendar por agora. Quando eu digo por agora, é que no futuro pode mudar, né? Mas até o presente momento a gente tem visto produções de altíssima qualidade, cinematográfica, profissional e embasada realmente na palavra do Senhor, e com os versículos embaixo das cenas principais para você conferir nas Sagradas Escrituras, né? E ali, por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque o dia que às vezes não tem um culto e eu não tenho uma agenda fora, eu paro para ver o que estão dizendo, o que estão falando da Bíblia em nome de uma novela, de um seriado, e eu tenho acompanhado alguns capítulos, e porventura estão exatamente na fase onde o rei Saul foi ungido e começou depois a desvalorizar o chamado, né? Muito interessante. Quem tiver tempo à noite, num dia que não tiver culto nem GPE, sintonize ali na Record, que você vai ver 2 seriados muito bons, que é a História dos Reis, né? E também Gênesis, tá? Uma parte muito interessante de Gênesis, onde Judá perde 2 filhos e o próprio Deus diz: foi eu que matei. Já imaginou? Deus diz assim: encontrei maldade no coração do filho de Judá, por isso eu o matei. E está assim na Bíblia mesmo, né? Então Deus às vezes parece tardar em alguma coisa, mas Ele está governando sobre tudo. Mas voltando ao título da nossa lição de hoje,
eu queria colocar valorizando o chamado, viu? Valorizando o chamado. Não são todos que valorizam o chamado, né? O que é valorizar o chamado? E a maioria das pessoas que valorizam o chamado, valorizam como Saul. E o modus operandi de Saul valorizar o chamado, não é o modus operandi de Deus. Defender meu trono a todo custo. Saul apossou do trono de Israel e esqueceu que ali foi colocado por Deus para um propósito. Ele já via o trono como dele. O trono sempre foi de Deus. E sim, ele era rei, mas faltava nele valorizar os chamados, entendendo quem o chamou. Assim também é no ministério, no nosso chamado, na nossa história. Eu não estou aqui para ser dono da igreja. Eu não estou aqui para ser honrado pela igreja e o que eu falar ser executado à risca como um imperador domina um império. Eu não estou aqui para ser o proprietário da igreja Povo Eleito, ou proprietário do departamento dos varões, ou das mulheres, ou dos jovens. Eu não sou proprietário. Eu sou por Deus colocado. E a forma correta de valorizar o chamado não é brigando com unhas e dentes pela posição que ele me deu, e sim brigando de unhas e dentes para agradar quem me deu a posição. Saul trocou os pés pelas mãos. E eu não sei se você quiser ler depois o capítulo completo, nós lemos aqui exatamente no... A luz está forte, no capítulo 10, verso 12, né? É isso? 10, 12. E eu queria que você depois lesse completamente. Olha bem para mim. Se Saul não é como nós. E aqui eu queria fazer uma pausa bem clara e categórica com você. Porque os crentes de hoje, pregadores de hoje, acha um para mim aí, que prega essa história de Davi, de Saul, de Samuel, que seja qual for a história desse livro, e que compare-nos com Saul. Todo mundo quer comparar Davi, porque Davi foi o que deu certo, apesar dos pesares, deu certo. Todo mundo, quando lê a história, se sente um Davi, ou se coloca na posição de Davi. Eu sou um verdadeiro adorador, matou o gigante Golias, você é o Davi de Deus, você é o Davi de Deus, eu sou o Davi de Deus. Mas nós esquecemos de uma coisa muito interessante. Saul também foi ungido pelo mesmo Deus. E o que a pergunta que precisa ecoar na nossa vida, na nossa casa, no nosso ministério, no nosso chamado é: se eu estou sendo Saul? Porque Davi deu certo, amém. Que todo mundo seja Davi. Mas eu te pergunto uma coisa: todo mundo é Davi? Todo mundo é o Davi? Todo pastor é Davi de Deus? Não tem Saul não? E se está na Bíblia é para um ensino. Repare se Saul não tem uma grande semelhança com a igreja brasileira, gentia. Preste atenção. Ele saiu para buscar jumentas do seu pai Quis. Acho que é Quis o nome do homem, depois vocês conferem para mim. O pai deu uma missão para ele: vai buscar minhas jumentas que tem um grande valor para mim, sumiu e agora eu estou... Ele, tá, pai, eu vou buscar a jumenta. No obedecer de Saul, ele encontra o profeta para pedir orientação e Deus falou assim: é esse. Derrama o azeite. O que eu falei? Deus falou que é esse. Deus falou, irmão. Preste atenção. Deus não errou quando ungiu Saul, não. Saul foi ungido pelo mesmo profeta que foi ungido Davi. Recebeu a mesma unção que recebeu Davi. O mesmo profeta que o chamou também Saul antes dele. Ele nem queria ser rei, de repente cai sobre ele de graça a unção do reinado. É igual eu e você, às vezes nem queria ser crente, nem queria ir para a igreja, e de repente cai sobre você a liderança de alguma coisa, um chamado. E Saul então volta buscador de jumento, ele volta com a unção de rei para casa. E assim eram muitos de nós, passando pelas ruas da vida, talvez a caminho de uma boate, ouviu um louvor na porta de uma igreja, entrou e ali recebeu um chamado, um selo do Espírito Santo, uma salvação.
Deus tirou você de um caminho de pau torto que nunca se endireita para uma oliveira verdadeira plantada e enxertada em Jesus do dia para a noite. E Saul volta para casa ungido pelo homem de Deus como rei em Israel. Mas o que acontece com Saul, acontece com muitos de nós, acontece com a igreja brasileira, com a igreja gentia. É tão de graça que não valoriza. É tão de graça a graça que nem se valoriza. É tão de graça aprender de Deus que já não faz mais sentido se eu for hoje, ou se eu for amanhã, ou se eu não for. É tão de graça a unção de Deus que parece que não precisa nem correr atrás. Afinal, eu nem estava correndo atrás, a unção veio e caiu na minha cabeça igual um raio. Caiu, olha só que beleza. Deus me ama demais. Eu devo ser muito especial. Repara se não é a filosofia de hoje da igreja brasileira. Você é especial, você é lindo, você é maravilhoso. Deus não fica sem você. Deus não vive sem você. E aí de repente, Saul começa a valorizar o chamado, mas de uma forma diferente. Valorizar defendendo, com unhas e dentes, como um terreno e um patrimônio. Ele não valoriza buscando a face do Senhor. Ele valoriza do seu jeito, da sua forma. E em um dado momento, tentando agradar a multidão, o profeta Samuel atrasou para um sacrifício. Eu queria te mostrar a diferença entre sacerdote, rei e profeta, né? Nem todo sacerdote é profeta, nem todo profeta é sacerdote, e é muito raro na Bíblia os três, profeta, rei e sacerdote, tá? Muito raro isso acontecer. Isso se cumpriu em Jesus apenas, profeta, rei e sumo sacerdote. Mas eu queria lembrar você, por exemplo, que Samuel, ele era juiz, profeta e sacerdote. Fala comigo, juiz, profeta, sacerdote. Quando Samuel era juiz, o rei era Deus. Mas o povo pediu para si um rei como as outras nações. Deus, entristecido, deu, mas não deu coisa ruim, porque Deus nunca dá coisa ruim. Saul era lindo, belo, forte, inteligente, sobressaía sobre toda a multidão. Se ele estivesse andando no meio da multidão, ele aparecia do ombro para cima, em cima da cabeça do povo, diz a Bíblia. Do ombro para cima você via ele aqui no meio da multidão, de tão grande ele era. Bonito, formoso, forte, inteligente. Deus não deu qualquer coisa, assim como Ele não dá qualquer coisa para nós, nunca deu. Somos nós que estragamos as boas coisas que recebemos de Deus. Deus não deu unção vencida para Samuel, para Saul. Deus não deu, ao contrário, a primeira unção de rei veio sobre Saul. A primícia da unção sacerdotal veio sobre ele. Ele nem o segundo, terceiro foi, ele foi o primeiro. Deus não dá coisa ruim para nós. Mas como será que nós estamos lidando com aquilo que Ele nos dá? E vindo para cá hoje, o Senhor me permitiu lembrar, não vou dizer que Ele falou, porque eu não posso falar o que Ele falou quando às vezes Ele não falou e é coisa da nossa cabeça. Mas como é que nós estamos valorizando o que Deus nos deu? Como que nós estamos valorizando? Deus me trouxe um versículo da Bíblia à mente, aquele que Ele disse: quem é fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Como você trata as coisas que Deus te deu? Eu queria te lembrar que Saul não é totalmente errado aos nossos olhos. O primeiro rei, fala comigo, não tinha escola para ele. Ele não tinha visto fracasso de outro rei para aprender. Ele foi a bucha do canhão. Quando ele foi ungido rei, não tinha palácio para ele morar. Já parou para pensar? O homem morou debaixo de tenda mesmo sendo rei. O exército nem armas tinha. Não tinha luxos. Não tinham servos reais. Não tinha. Ele foi ungido rei e foi pedreira para ele. Assim como a igreja que começou e chegou no estado de Goiás foi uma pedreira. Como eu digo pedreira, chegar aqui no meio de tanto catolicismo que perseguia com pedrada cristão, com pedradas e paus.
chegar aqui como ungido do Senhor no estado de Goiás, onde boi bumbá, não sei lá o nome das tradições, mula sem cabeça, tinha tudo aquilo. Chegar aqui no estado de Goiás para pregar andando de carroceria de caminhão. Mas que unção que é essa? Se a gente não parar para pensar o quanto foi difícil para a igreja que foi ungida antes de nós, a gente corre um sério risco de pecar contra a história. E eu preciso ser honesto com Saul. Não foi fácil para Saul. Não tinha escola para ele. Não tinha um exemplo de um rei que tropeçou para ele ver. Não tinha palácio para ele morar. Não tinha. Não tinha mula real para ele andar. Não tinha. Mas ele tinha recebido algo que é muito mais importante que isso. Eu queria que você valorizasse. A unção de Deus estava sobre a vida dele. Ele não precisava de mula real, não precisava de palácios, servos reais, de grande exército, nem de armas poderosas, porque o Senhor dos exércitos havia ungido ele como rei de Israel. E aqui é um paralelo conosco. Somos pequenos, somos em um número bem reduzido nessa manhã, mas nós não podemos ignorar o mais importante. A presença do Senhor disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas por causa de inteirins como esse, vem as grandes perguntas, né, que o diabo usa por aí. Que adianta ser crente? Você ainda mora de aluguel? Talvez para Saul. Que rei que é o ser, rapaz? Você não tem nem palácio? Você é rei de Israel? É. Cadê os servos reais? Cadê a mula real? Você foi chamado por Deus? Cadê o crescimento do seu departamento? Você tem certeza que Deus te ungiu? O seu departamento, a sua igreja, o seu ministério, não está deslanchando? Você tem certeza que foi Deus? Repare se o modus operandi de Satanás não é o mesmo. Tu não é crente, por que teu marido ainda está na bebida? Você não é crente, por que você está nessa dificuldade financeira? E não pense você que Satanás não usou ardis semelhantes com Saul. E aqui eu quero abrir um parêntese, coisa que eu nunca falei em nenhuma igreja, vou dizer hoje. Nós precisamos de olhar para Saul de um jeito correto, e uma ótica correta. Samuel tinha dó de Saul, até o ponto de Deus danar com ele. Até quanto terás dó de Saul, tendo eu o rejeitado? Foi assim ou não foi que está escrito? Mas agora vamos olhar pela ótica de Samuel. Samuel estava olhando exatamente o que eu estou dizendo para vocês. Samuel era experiente. Samuel sabia da dureza que era Israel, da murmuração que tinha o povo. Samuel sabia o tanto que o povo era ingrato. Deus lutou pelo povo lá no vale com raios e trovões, dando vitória, e eles ainda queriam outro rei. Samuel sabia o quão era difícil e penoso e dificultosa a missão que ele tinha recebido de Deus. Saul tinha recebido de Deus. O que havia em Samuel não era mais misericórdia que Deus, e sim convalescência, ou melhor, convalescência não é a palavra correta, misericórdia. E nós precisamos de olhar uns para os outros com misericórdia. Nós precisamos de olhar uns para os outros. A esposa olhar para o marido com misericórdia, o marido olhar para a esposa com misericórdia, você olhar para o departamento do seu irmão com misericórdia, olhar para outra igreja com misericórdia. E isso não é reprovado em Samuel. É tão interessante que Deus precisa convencer Samuel a não amar tanto. Ô geração que nós vivemos, hoje Deus tem que convencer o povo a amar mais, a ter mais consideração. Mas Samuel foi preciso Deus repreender por tanta consideração. Já parou para pensar? Então Samuel, descobrindo e analisando com sua experiência todo o cenário, ele olhou que Israel era uma pequena tribo, que não tinha palácio, que não tinha mula real, que não tinha nada daquilo, mas não é isso que importa na vida de quem é ungido de Deus. O que importa na vida de quem é ungido de Deus não são os resultados, e sim a verdadeira valorização do chamado. Coloca a mão no coração e fala assim: valorização do chamado. Quer que eu te mostre outro detalhe? Eu vou partir para cima de Davi para te mostrar. O mesmo profeta ungiu Davi. Mesmo depois de ungido, onde Davi estava? No meio do pasto, cuidando das poucas ovelhas de seu pai.
Pastor, de onde o senhor tirou isso da Bíblia? Quando Davi vai levar milho tostado, queijo, para os seus irmãos na guerra, lá os seus irmãos lançam na cara dele, lá no campo de batalha: o que você veio fazer aqui, menino? E com quem você deixou as poucas ovelhas do seu pai no deserto? Ou seja, ele era pastor de poucas ovelhas. E os irmãos só mencionaram as poucas ovelhas para o envergonhar publicamente, para dizer que ele nem de posse ele era, que ele nem grande era, nem financeiramente, nem na estatura. Mas o que estava na vida de Davi, Davi soube valorizar e disse para o próprio gigante, para o próprio rei Saul: você vem a mim com espadas e com lanças, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. O que é isso, pastor? Valorizar o chamado, não olhando apenas para as aparências, mas olhando para o que está realmente diante de mim, que é o chamado e a unção de Deus. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Eu disse para você que existe rei, sacerdote e profeta, não é isso? Jesus, ele é a imagem perfeita de rei, rei dos reis, senhor dos senhores, sumo sacerdote que intercedeu por nós com um único sacrifício diante de Deus, e também profeta. Ele acumula as três funções. Mas existiu outro homem também que adquiriu três funções de Deus, que era juiz, profeta e sacerdote. Qual que é o nome dele? Samuel. Samuel veio para suprir a ausência de quem valorizava também chamado. Olha que curiosidade. Samuel não precisava existir e não precisava ser um milagre se os filhos do sacerdote Eli tivessem valorizado o chamado. Anote isso no seu coração. Samuel é o milagre providencial, tanto para a mãe que era estéril, como para o próprio Deus, quando ele fez uma revolução na sua casa. Quem se assentava e quem julgava e quem era sacerdote em Israel deveria ser os filhos. Agora me fugiu o nome do homem, gente. Qual que é o nome do homem lá que estava com Moisés o tempo todo? O sacerdote? Me ajuda aí, vamos ver como é que vocês estão de Bíblia. Hã? Quê? Arão. A descendência de Arão é que tinha que estar sentada na posição de juízes e sacerdotes. Era eles. Pasme você, pela promessa de Deus, Arão. Chegou um dado momento que desvalorizaram tanto a promessa, que o próprio Deus disse: longe de mim ter a casa de Arão perpetuamente na minha presença. Você já imaginou que ia fazer Deus voltar atrás com uma promessa? Tire o misticismo da palavra de Deus e entenda Deus um pouquinho dentro da razão. Deus havia prometido que a descendência de Arão seria sacerdotes sempre diante dele, mas em vez dos homens apaixonarem por isso e zelarem disso, eles colocaram um condicional de Deus. Deus falou, Deus não mente, Deus prometeu, ele vai cumprir, do jeito que eu fizer aqui está valendo. Muito parecido com a igreja brasileira. Não, qualquer jeito que nós fizer está bom, é para Deus mesmo. Tem até gente que faz piada aí, né? Ô irmão, vou cantar um hino que vocês não reparam a desafinação, não, é para Deus mesmo. Vou cantar um hino que eu não ensaiei, mas é para Deus, viu, irmão? Quer dizer que para ele pode ser qualquer porcaria. Se é para ele, pode ser de qualquer jeito. Eu não estudei a Bíblia não, mas eu vou falar qualquer uma besteirinha aqui para vocês, porque para Deus é de qualquer jeito. Se der eu vou no trabalho. Estou dizendo que Deus é o último na minha vida, e não o primeiro. Os filhos de Arão, na sua descendência de Eli, desvalorizaram a promessa, e chegou ao ponto, Thalita, se você tiver como projetar para nós, longe de mim tal coisa. Eu havia prometido a Arão que a sua descendência seria sacerdote perante mim, mas agora longe de mim tal coisa. É raro às vezes que você vê Deus mudar de ideia com uma promessa.
Pastor Gleison, é raro às vezes que você vê o próprio Deus revogar um decreto dele. Tamanha ingratidão e a desvalorização do chamado que tiveram os filhos de Eli. Longe de mim tal coisa. Aí você está pensando que é difícil? Deus fez uma mulher. Olha o que Deus teve que fazer para suprir a falta de quem valorizasse o chamado. Deus teve que fazer uma mulher estéril, receber uma promessa, gerar um filho. O nome desse filho ser Samuel, ele ser prometido para o templo, para crescer no templo, puro, imaculado e acostumado com os lugares santos. E a esse menino conferiu o título. Agora calme com o que eu vou te dizer, isso é doído e é pesado o que eu vou dizer. Se você não valorizar o seu chamado, Deus levanta o menino e põe no teu lugar. Está aqui? Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, lê lá comigo. Na verdade, dissera eu. Quem disse, irmão? Não, lê lá direito. Porque tem um negócio aí de que Deus não volta atrás, que Deus não sei o que, promete amor incondicional. Tem uma ladainha por aí que diz que não é bem assim não. Mas vamos ler o que está escrito. Se o que está escrito é a palavra de Deus, vamos ler o que ele mesmo disse. Disse o Senhor Deus de Israel. Na verdade, dissera eu, que a tua casa e a do teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Fala comigo? Perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque os que me honram, porém os que me desprezam serão desmerecidos. Você sabe o que é desmerecer? Ele merece. Não merece mais não. Ele é salvo. Não vou salvo mais. Ele é ungido. Não vou. Quem está entendendo o que é desmerecer? Desmerecer é tirar o merecimento. Agora preste atenção nesse versículo. Deixa ele ir atrás de mim, Thalita, por favor. Deus, a incredulidade do homem, a desvalorização do homem com o chamado, fez Deus lançar uma palavra sobre outra palavra. Deus teve que chamar um menino para fazer o que um homem barbado não estava fazendo. Eli também desvalorizou o chamado, não pecando como seus filhos, mas pecando em concordata, porque não repreendia só porque era filho. Meu filho, pasme com o que eu vou dizer para vocês, na minha cidade, que Deus me livre dessa coisa, porque quem está com os pés sobre a terra também, eu também tenho um jovem, e nós sabemos que nós somos seres humanos, eu me compadeço de quem passa por essa situação, não falo com zombaria, mas falo como ensino. Um famoso pastor da minha cidade, os seus filhos começaram a ficar com todas as filhas dos crentes, todas. Chegou ao ouvido dele, ficar mesmo, vocês estão entendendo, estou falando ficar para poupar, tá? De repente começou a aparecer aquela escândalo, aquela coiseira toda, ele chamou a igreja, mais de 1000 pessoas, fazer uma reunião, todo mundo pensou, ele vai chamar um mutambo na cabeça desses moleques, vai pôr eles até para mudar da cidade. Chegou lá, sabe o que ele falou para a igreja? Meus irmãos, eu chamei todos vocês aqui por causa de uma coisa. Todo mundo esperando. Ele falou assim, olha, amarra as suas cabritas, porque meus cabritos estão soltos. Vocês põem suas cabritinhas nos seus curral aí, põem as nos cantinhos delas, deixem as amarradas, porque os meus cabritos vão ficar soltos. Eu fico indignado até agora quando eu menciono o negócio. Sabe o que aconteceu com os filhos dele? Nada. E foi assim com Eli também. Esse homem que teve que ouvir essa dureza de Deus. Ele não pecava adultério, mas ele consentia com o adultério dos filhos. Não fazia nada.
Longe de mim tal coisa, disse o Senhor. Eu havia dito, mas agora eu mudei de ideia. Eu havia abençoado, mas agora eu mudei de ideia. Eu queria esfregar esse texto na cara das pessoas que acham que Deus é um Deus babaca, que não vai fazer nada porque o amor dele é tão grande. As pessoas que acham que Deus é um velho bobo, desengonçado no trono, que não sabe o que está acontecendo, e diz que já está tudo salvo pela graça. Uma promessa feita a Arão, Deus voltou ela atrás. Deus lançou palavra sobre palavra. Deus fez um upgrade, e esse upgrade não foi bom para a casa de Eli. Foram lançados fora da presença do Senhor. E o mais humilhante, Deus levanta um menino para fazer o papel do sacerdote. Deus levanta um menino para julgar Israel. Deus levanta um menino para ser profeta no lugar de quem desvalorizou a promessa. Ah não, mas Deus tem um chamado tão grande na minha vida, Deus me deu uma sabedoria tão grande, Deus me deu um dom tão bonito que Ele vai continuar me usando para a misericórdia dEle e para a obra dEle. Vai nada, Deus levanta o menino e põe no teu lugar, e vai fazer mais bonito que você, se você não valorizar o seu chamado. Quem está entendendo tanto que é sério isso, diga amém. Samuel se tornou sacerdote, profeta e juiz. É um dos únicos homens na Bíblia, viu, que assume essa tripla função. Tripla função: julgar o povo, interceder, levar o sacrifício do povo diante de Deus, que é o sacerdote, e profetizar ao povo. Olha que lindo e que interessante que Deus fez, não porque queria, por uma necessidade. Será possível que Deus vai ter que levantar meninos aqui por causa da necessidade? Deus não queria acumular Samuel com 3 funções, não, porque o sacerdote representa o povo diante de... fala aí comigo. O sacerdote representa o povo diante de... E o profeta? Deus diante do povo. Quem entendeu? Então são funções específicas, desde os princípios separadas. Mas Deus teve que acumular tudo num único menino, que valorizou quando Deus apareceu para ele dizendo: Samuel, Samuel. E quem sabe nessa manhã o Senhor aparece também para um de nós dizendo o seu nome, te chamando pelo nome para fazer algo importante para ele. Samuel foi outro, José Nilton, que não teve palácio, não teve, como que chama aquele porta-voz, não era palaciano. Isaías já era um profeta palaciano, Samuel não. Samuel era de tenda em tenda, ou no templo ou na tenda dele, cuidando da obra. Quem olha para a vida de Samuel, nem roupas caras o homem tinha. O homem não tinha sequer a comida do mês que vem, era tudo por fé. E às vezes a gente acha difícil alguma coisa. Samuel foi chamado com tripla função ministerial, e executou muito bem a tripla função ministerial que Deus colocou na mão dele desde criança. Mas já Saul, fala comigo, Saul, quando Deus levanta e permite um rei, Deus permite que o rei seja o representante de Deus diante do povo. Fala comigo, representante de Deus diante do povo. Essa é a função de um rei. Agora preste atenção e pasme. Já imaginou você rei e você elege um representante seu? O seu representante vai lá e faz o que dá na orelha e não o que você mandou? Já imaginou você é rei e estabelece rei do Senhor? Você é Deus. Estabelece um rei para ser o seu representante diante do povo. E chega lá, você faz tudo o que Deus não quer que você faça. Foi isso que Saul fez. E Saul ostentou mais ainda. E aqui eu queria abrir um parênteses e dizer para mim e para você: cuidado com o que parece ser para Deus. Tem aparência de ser para Deus, mas na verdade não é. Preste atenção. Samuel podia oferecer sacrifício, porque ele era sacerdote. Samuel era profeta. E Samuel era juiz.
Mas Deus separou Saul para quê? Para ser o quê, irmão? Rei. Mas o rei pode tudo, né? Não. A primeira coisa que isso me ensina também na vida de Saul é que eu preciso saber de verdade para que eu fui chamado. Sou chamado para ser o quê? Palpiteiro? Sou chamado para ser ganhador de alma? Sou chamado para ser profeta? Sou chamado para ser ensinador? Um dos maiores erros da geração da igreja atual é não saber nem para que foi chamado. E o que vem à mão para fazer, quer sempre fazer diferente. É o erro de Saul. Irmão, você está lá para fazer isso. Não, mas eu senti aqui que eu vou fazer um negócio diferente. Não, o pastor está demorando, o Samuel está demorando, eu mesmo vou oferecer o sacrifício. Repare que Saul não peca por omissão. Saul peca por excesso. Não é aquele obreiro que faz pouco a obra, é o obreiro que faz muito, inclusive além do que tem que fazer. Já tinha parado para pensar nisso? Saul não peca porque deixou de fazer. Saul peca porque fez além do que devia fazer. O profeta e o sacerdote era Samuel. Tardando Samuel, por providência de Deus mesmo, diz a Bíblia que era para testar o coração de Saul, se ele realmente confiava em Deus, se ele realmente ia esperar em Deus. Saul manda os pés pelas mãos, monta um altar e oferece o sacrifício, que era coisa que não cabia a ele, e sim ao sacerdote. Agora uma pergunta clássica para mim e para você: era para Deus o sacrifício ou não era? Era ou não era? Era para Baal ou para Deus? Aquela pergunta do brasileiro: que mal tem isso? É tudo para Deus, desde que seja para Deus. Desde que seja para Deus, está valendo. Desde que seja para a glória de... Não, irmão, não é assim. Valorizar o chamado é saber aquilo que Deus confiou na sua mão para fazer. E fazer exatamente. Nem mais e nem menos. Nem mais e nem menos do que o que Deus mandou. Sabe qual que é a sensação que eu sinto de vez em quando? Sinto de verdade de vez em quando, que parece que Deus está demorando. Ou parece que Deus escolheu alguém errado para ser sacerdote, porque olha a hora, até agora ele não chegou. Isso aconteceu com Saul. Já são 7 dias. Já era para Samuel estar aqui. Por que Samuel não está ainda? Diz a Bíblia que ele, terminando de oferecer o holocausto, o Samuel chegou no prazo determinado, que era de 7 dias, se não me falha a memória. E naquele dia, Saul perde a bênção de ter sido ordenado rei sobre Israel. Não porque não fez, mas porque fez além do que deveria. Coloca a mão no coração e fala assim: Senhor Jesus, me ensina nessa manhã a altura, a largura, a profundidade, a totalidade do que o Senhor tem para mim. Agora preste atenção. Deus estava provando. Quantas vezes na guerra é assim, na luta é assim, no ministério é assim, né? A gente pensa: será que Samuel não está vendo que tem um exército filisteu marchando contra nós? Cadê ele que não chegou? Cadê? E às vezes a gente sente assim, não sei você, mas eu percebo, mas que tem tanta coisa passando da hora. Tem tanta coisa passando da hora, principalmente na obra de Deus. Mas a pergunta é essa: se a obra é de Deus, põe a mão no coração, em que eu não sei para quem que é isso, não serve para mim também. Assim, se a obra é de Deus, Deus se encarrega dela. Fala mais uma vez: se a obra é de Deus, ela não vai parar. Ainda que tenha que levantar um menino e colocar no meu lugar. Se é de Deus, eu não tenho que preocupar mais com ele. Eu só tenho que preocupar com obedecer o que é proposto da parte dele para mim. Eu não tenho que fazer além. Eu não sou Deus. Eu não amo Israel mais que Deus.
Eu não amo a igreja mais que Deus, e aqui está um pecado de muitos pastores, e eu me coloco no lugar pedindo a Deus misericórdia para não cometer. Preste atenção, às vezes quem está pela internet é pastor que me ouve. Você não é dono da igreja, você não é o noivo da igreja, você não tem que ficar preocupado. Preocupa com a tua casa, cuida da tua família, da tua mulher, do teu filho, cuida do que é teu, esse é teu, tu tem que cuidar. Agora a igreja tem noivo e tem dono. Se tem pouca gente, se tem muita gente, se está bombando ou se não está bombando, Saul não tem que preocupar com isso. Saul tem que preocupar em estar na posição que Deus o colocou. Líder de departamento que me ouve, escute, Deus não te deu departamento, Deus está te usando no departamento. Saul trocou os pés pelas mãos. Pastor, mas está difícil demais, está muito complicado pastorear. É difícil sim, eu sou pastor e falo para você, é difícil, mas para mim não é tanto, de verdade não é tanto. Primeiro porque eu sou apaixonado no ministério. Quando a gente é apaixonado, é igual ao trabalho, você gosta do trabalho, você faz com prazer, né? Quem falou isso foi o José Nilton hoje, não é? Quando você gosta de um negócio, você faz com prazer. Primeiro é prazeroso, e segundo, eu entendi desde muito cedo que a obra não é minha. Isso não quer dizer que eu tenho que ficar relaxado, não quer dizer que se eu não fizer como Ele quer, eu sou descartável. Ele me tira daqui e coloca um Samuelzinho no meu lugar. Quem entendeu, fala amém. Se eu não entender, Israel não vai ser derrotado pelos inimigos porque o Saul não entendeu, não. Deus levanta um molequinho chamado Davi e coloca no seu lugar. Isso é tão sério que ainda existe um Deus em Israel, irmão. Ainda existe um Deus que governa a igreja. Eu estou vendo, e que Deus me livre, uma geração, eu estou num grupo de pastores que misericórdia. De vez em quando pastor fulano suicidou, grupo de pastor do Brasil todo. Pastor ciclano, não sei o que, encontrado com a corda no pescoço. Olha o áudio que o pastor mandou despedindo de todo mundo, e de repente a gente está lá no lago com um tiro na cabeça. O que é isso? Aí a maioria porque pastorear é muito difícil, a pessoa gasta a vida, papapá, eu falei, misericórdia, misericórdia. Eu sei que existem bodes, eu sei que existe a dureza do ministério, mas o problema não está na obra, a obra não é um inferno. O problema é que o Saul pega um trono que era para ser abençoado e faz o que não devia fazer. E depois ainda diz que é Israel que é o problema. É muito peso que Deus deu para mim, essa coroa é muito pesada. Esse ministério está muito desgastante. Eu estou morrendo fazendo a obra. Esse departamento vai acabar comigo. O dia que eu tenho para descansar, eu tenho que dirigir um GPE. O dia que eu tenho para fazer uma viagem com a minha esposa, tem um congresso marcado. Está acabando comigo. E quem disse que você tem que estar no congresso? E quem disse que você não tem que passear com a sua família? Mas sabe o que acontece? É uma síndrome de possessão. Eu tenho que estar lá, ué. É a minha igreja. É a minha igreja. Então eu tenho que estar lá. E aqui vai um conselho para quem vai ser pastor daqui uns dias. Você não tem que estar lá. E é por isso que existem líderes de departamento, vice-pastores, para dar continuidade à obra. Afinal de contas, você é mortal, e o dia que você morrer, a obra não vai parar. O problema está na inversão de valores. Samuel viveu muitos anos, até velhinho, com tripla função, e não morreu de cansado. Sabe por quê? Porque ele sabia exatamente o lugar dele. Quem está entendendo, fala amém. Fala assim, valorizando o chamado. Agora a terceira ótica para terminar, já tem a ver com o que eu estou falando. Valorizar o chamado não é morrer por causa do chamado. Valorizar o chamado não é sofrer um divórcio por causa da igreja. Quem está entendendo? Valorizar o chamado não é deixar a família passar fome em nome de fazer a obra. Não é. Valorizar o chamado. Primeiro, queria lembrar a todos os homens dessa igreja, e hoje é liderado por varões, que a regra fundamental de Deus continua até hoje. Deus, família e depois a obra. Fala comigo. Deus,
família, depois a obra. A família está em dificuldade real. Você não tem que fazer a obra não, meu filho. A obra que você tem que fazer é cuidar da tua família. A família está em aperto financeiro. Não sabe o que vai comer amanhã, a menos que Deus fale no coração do sacerdote da casa, que é o marido: olha, eu estou provendo, eu estou enviando um socorro. Se Deus falar, aí acabou, irmão, porque ele é Deus primeiro. Ó, Deus, né? Família e obra. Se Deus não falar nada, a regra é essa: Deus, família e obra. Por que a regra é essa se Deus não falar nada? Porque ele já falou que é essa. Agora, se Deus intervir no teu caminho, como foi com Paulo, e dizer: ó, volta para tal lugar e faz o que eu te mandei, aí acabou. Se Deus der a ordem para o Jonas: vai para Nínive, ele deu a ordem, então larga a família, larga que ele vai cuidar, porque ele é responsável, ele sabe que você tem família. Se ele te mandou ir agora, ele vai cuidar da sua família. Mas se ele não falou nada claramente para você, a regra continua: Deus, família e obra. Entendeu? Fala amém. Valorizar o chamado também não é morrer por causa dele. Não é deixar a sua família. Eu conheço, hoje está menos, graças a Deus está menos, mas os pastores aqui que já pastoreia mais tempo vai lembrar. Antigamente era uma doença na igreja. Uma doença, vou te contar a doença. A mulher convertia Jesus, em vez de ganhar a família, sabe o que ela fazia? Saía rodando na cidade inteirinha, de círculo em círculo de oração, de casa em casa de profeta, e de evangelismo em evangelismo. Que lindo, pastor, é o primeiro amor. Nada, é falta de sabedoria. O marido largava ela e ia arrumar as quengas na rua, sabe por quê? A mulher nunca estava lá. Ela ficava 30 dias rodando, contando testemunho, posando na casa de pastor 1, pastor 2, pastor 3, e contando testemunho, e a família que se lasque. Pastor, mas é a mulher que fazia isso? Não, o homem também. Cansei de ver, como itinerante que fui, como cantor que fui no Brasil, cantores chegarem em mim, pastores chegarem em mim, José Nilton, e dizer: já tem 90 dias que eu não piso em casa. O que é, pastor? O que aconteceu? A agenda está lotada, graças a Deus. Preguei no Camboriú mês passado. Hoje eu estou aqui em São Paulo. E amanhã eu já vou estar no Rio de Janeiro. Que lindo, lindo, lindo mesmo. Do jeitinho que o diabo gosta. Do jeitinho que o diabo gosta. Família está lá. Você não sabe se está passando fome, se tem o que vestir, se não tem. Pede umas ofertas aí na igreja para o povo. Se tem apertar, vai lá na casa do pastor ou de alguém do departamento lá e fala que está ruim. E que seu marido está fazendo a obra. A maioria dos filhos não permaneceram, não ficaram. Sabe o que mais dói meu coração, José Nilton? Você quer saber qual que é a safra disso? Eu vou te falar. Eu fazia culto nas cadeias, nos domingos. Que judiação. Que judiação. 80% dos jovens presos eram filhos de pastor ou de missionário ou de pregador. Eu disse 80%. Pastor, eu estou aqui. Você é crente, meu filho? Sou, desde a infância. Meu pai é pastor, minha mãe é missionária. Valorizar o chamado não é se sentir Deus todo-poderoso e onipotente. Dias atrás uma pessoa me procurou, eu acho que era para uma ajuda pastoral, não sei do que era, alguns dias. Sabe o que eu tinha marcado para fazer? Eu tinha marcado de levar, que há muito tempo não íamos, muito tempo mesmo, e é com cuidado a isso que eu tinha marcado. Tinha marcado de levar meu filho, minha esposa, meu pequenininho, o maiorzão, para ver lá no shopping Flamboyant, para ver a iluminação do Natal, que estava bonito. E alguém me ligou: pastor, eu preciso demais que o senhor venha aqui em casa para resolver um problema. Assim, minha querida, é emergente?
Isso no próximo Natal, falou assim, tem uma certa urgência, pastor. Mas o que é? Pode me falar, que eu já vou orar por você agora. Porque eu tenho um compromisso. Se você falasse isso para a escola antiga de pastores, eu era excluído na hora. Eu tenho um compromisso. Não, é porque eu estou com uma dor de cabeça de arrebentar mesmo, pastor, e eu estou achando que isso pode ser demônio. Não, irmão, curva a cabeça, eu vou orar por você agora. Orei por ela, com atenção, com fé. Falei, Senhor, eu não vou desmarcar o compromisso. Não é porque eu não amo a ovelha não, Deus, é porque já tem mais de ano que eu não faço isso aqui com minha família. Já tem mais de ano. Trabalhando muito e correndo muito e eu vou continuar, vou marcar, eu vou lá. Orei por ela, fui preocupado com ela, mandei mensagem algumas vezes se tinha sarado, se tinha melhorado, mas fui para o shopping. Cheguei lá, pus o menino para pular nas bolinhas, fomos tomar sorvete com o outro queria um tênis de marca e um trem, e graças a Deus naquela época tinha um dinheirinho para comprar, então a gente dói o coração, mas comprar um tênis, 500 e tanto, irmão, o sangue de Jesus tem poder, misericórdia, o que eu vim fazer aqui? Eu devia ter ido orar para a mulher, era muito melhor, mas não foi melhor. A dor de cabeça passou e ficou aquela memória. Tem umas fotinhas até bonitas, até no Facebook lá, Deus, Samuelzinho, Juninho, minha esposa lá. Momento com a família, porque primeiro Deus, depois a obra, depois a família e depois a obra. Só mais um agora, não tem coro para isso, mas eu preciso falar, ministério. Esposa, marido, família, também tem uma regra trivial para você. A maioria das famílias na família, primeiro vem os filhos, depois vem o esposo ou a esposa, e depois as outras coisas. Essa regra está errada. Deus te deu primeiro foi a esposa, antes de te dar o filho, ou a esposa. Essa regra está errada. Não é primeiro os filhos, depois o esposo. É primeiro o esposo, depois os filhos. E essa é a ordem que Deus fez para você ser feliz. E é assim que se valoriza também família e casamento. Tem gente que quando nasce menino, acabou o marido ou acabou a mulher. Agora a atenção é tudo no menino. É errado também. Por mais tocante e fazer todo sentido do mundo, trazer os filhos em primeiro lugar, essa é a receita certeira do veneno que vai matar o seu casamento, seja para o homem, seja para a mulher. Primeiro a esposa, depois os filhos. Primeiro o marido, depois os filhos. Quem fez essa ordem foi Deus e não fui eu. A obra é a mesma coisa, primeiro Deus, depois a igreja. Primeiro Deus, depois a família, depois a igreja. Os irmãos entenderam? Diga amém. Agora põe a mão no coração e fala assim, eu não quero ser Saul. Olhe bem para mim, Saul valorizou até demais o trono. O erro dele foi esse. Pelo trono ele fazia qualquer coisa, qualquer negócio. Pelo trono ele até tentou matar Davi, que foi ungido. Depois chegou a notícia que Davi tinha sido ungido, ele tentou matar Davi, o próximo ungido, sucessor do trono, que Deus havia escolhido como escolheu ele. Ele tentou cravar o moço na parede com a lança. Vale tudo pelo poder. E quantos ministérios não são assim por aí? Que Deus nos livre e nos guarde. Se o pastor perceber que você tem um talento, ele te queima, ele te seca. Se o pastor perceber que você tem um chamado e que está chamando a atenção, ele arruma um jeito de te colocar num bolso, para você não aparecer e tomar o lugar dele. Quantos não são assim? Não é o jeito certo de se valorizar o ministério. O jeito certo de se valorizar o ministério é entender que o Deus que deu o ministério tem olhos como chama de fogo e entende a intenção que há no coração de cada um. E quando a obra é dele, eu tenho que saber que ele vai se responsabilizar pela sua obra. O que faltou em Saul? Confiar em Deus. O líder Saul ouviu o povo e não ouviu o profeta. Ele ouviu o povo dizendo, está demorando, hein?
Esse pastor Samuel aí está demorando demais. Você não acha que é complicado, não? Troca de lugar um pouquinho com Saul agora. Troca de lugar, por favor. Sei que todo mundo só se compara com Davi, mas troca de lugar com ele. Para começar, a guerra ia se dar no sul. Fala comigo, guerra no sul. O profeta Samuel falou para eles ir para Mispa. Mas deixa eu mudar aqui, peraí. Mapa de Israel na cabeça. Norte. A guerra seria no norte. Aí o profeta manda recado para o rei. Vai para Mispa com o exército e me espera lá, até que eu faça o sacrifício. Você é rei de Israel, você foi ungido, e aparece um profeta comedor de feijão e fala assim para você, ó, a guerra é no norte? É. Vai para o sul, lá para Mispa, com todo exército, deixa a terra aí para trás, as divisas, as fronteiras, onde está, deixa tudo aí. E vai lá para Mispa e me espera lá, em no máximo 7 dias, gente, urgência de guerra. Meia hora é muita coisa. Ele diz, 7 dias eu vou estar lá para fazer o sacrifício. Responde para mim de verdade, você sendo um rei, você ia ouvir isso? As pessoas têm dificuldade de ouvir o mínimo conselho. Eu disse para uma jovem, minha filha, não separa, não divorcia do seu marido. Não, pastor, eu encontrei a pessoa certa para mim, que lá foi um engano de Satanás, aquele marido meu. Minha filha, você está doida, por favor, não ouça o que eu estou te dizendo, não é de Deus, não separa, suporta um pouquinho que isso vai passar. Ele está te batendo? Não. Está te espancando? Não. Então, minha filha, o que é isso? Espera um pouquinho. Se ele estivesse te espancando, ou tivesse te ameaçado, eu mesmo ia lá, de ajudar a sair de lá com a polícia, com a polícia militar. Porque é isso que o pastor tem que fazer também. Não é só orar, não. Está batendo na mulher? Vai lá com a polícia e resolve. Vamos ver se ele consegue bater no policial também, igual bate na mulher. É assim que funciona. Vamos ver se ele consegue dar um tapa na cara do presidiário, igual ele deu tapa na cara da mulher dele. É assim que tem que ser. Ele está te batendo? Não. Está te traindo? Não. Mas por que você quer tanto separar? Não, eu encontrei a pessoa certa para mim, pastor. Eu falei, sei. Pessoa certa já separou também. Agora eu te pergunto, coloca no lugar de Saul aí, para mim terminar. Você iria? Você ouviu o conselho do profeta? A guerra está aqui no norte, os filisteus se armando para a batalha, na divisa com o seu país. Aí o profeta ora a Deus e fala assim, ó, vai para Mispa, me aguarde lá por 7 dias com todo o exército. Vai para mim, irmão, por favor, vou fazer uma confissão. Eu ia dizer assim, Senhor, abra o olho do meu pastor. O pastor está ceguinho, Jesus, ele não está entendendo que o exército filisteu está aqui no norte. Ele não está entendendo que é uma ameaça de guerra, de invadir Israel. Como que eu vou ficar 7 dias em Mispa esperando ele chegar para fazer um sacrifício? Fez todo sentido o desespero de Saul. Então por que Deus o rejeitou? Exatamente por isso que Deus o rejeitou. Porque ele se sentiu dono, quando na verdade para morrer ou para viver, o importante é obedecer a ele. Se Saul morre no campo de batalha obedecendo à voz de Deus através do profeta, ele seria salvo imediatamente. Se Saul morre lá em Mispa aguardando o sacrifício, ele seria justificado e aprovado por Deus, e Deus guerreava por ele. Já aconteceu quantas vezes na Bíblia de Deus guerrear por Israel? Inúmeras. Então, se Saul continuasse obedecendo em Mispa e Samuel falhasse, não viesse, Deus cobraria de Samuel e não dele. Mas como ele estava mais preocupado com Israel do que Deus, grave isso que eu estou te falando, não fique mais preocupado com a obra do que Deus. Para fechar ou para prosperar, a obra é de Deus. Fala isso comigo, é forte, mas fala. Para fechar ou para prosperar, a obra é de Deus. Então não atropele princípio para crescer igreja. Não atropele os princípios para crescer GPE. Não atropele os princípios para crescer departamento de louvor.
Não atropele. Aguarde o time de Deus, porque afinal a obra é de Deus e não nossa. E assim Saul perde o privilégio de ser ungido de Deus e ter o trono confirmado sobre Israel. E Deus o despreza e o rejeita por causa desse sentimento de fazer além do que de verdade deveria fazer. Quem entendeu até aqui, diga amém. Vamos ficar de pé. Você é o maior investimento de Deus na terra como igreja. Mas não precipite, não troque os pés pelas mãos. Não troque sua família por nada que você vai fazer, ainda que seja com pretexto de ser para a obra. Não troque nada de lugar na sua vida. Não negocie princípios, porque aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoar até o grande dia. Amém? Coloque a mão no coração e diga assim: valorizar o chamado. Diga mais alto: valorizar o chamado. Em especial, é obedecer a voz de Deus. Fala comigo, é obedecer a voz de Deus. Vamos cantar essa canção para terminar. Está dentro do tempo ainda. Eu queria que você cantasse comigo assim, ó. Se eu quiser adorar a Deus, tenho que entender seu filho. Se eu quiser adorar, se eu quiser adorar a Deus, tenho que ouvir do Espírito e obedecer. Diga assim, e obedecer. Diga, e obedecer, vai. E obedecer. A parte mais forte é essa: tenho que aprender a ouvir. Tenho que aprender a ouvir, mesmo sendo que não quero. Mesmo sendo que não quero. E assim abrir os meus lábios. Para quê? Diga, vai. Para adorar. Para adorar. Para adorar. Para adorar. Sai daqui cantando essa canção assim. Se eu quiser adorar a Deus, tenho que entender seu filho. Se eu quiser adorar. Se eu quiser adorar a Deus, tenho que ouvir do Espírito. Tenho que ouvir do Espírito. E fazer o que mais? Faz o coral comigo, vai. E obedecer. Mais uma vez, vai. Diga. E obedecer. Tenho que aprender a ouvir. Tenho que aprender a ouvir. Mesmo sendo que não quero. E assim abrir os meus lábios. E assim abrir os meus lábios. Para quê? Para adorar. Para adorar. Repete para ele. Para adorar. Para adorar. Sobe a voz, vai. Para adorar. Para adorar. Para adorar. Para adorar. Para adorar. Para adorar. Quantos podem levantar a mão e dizer assim: eu quero te adorar, Senhor? Daí vem a expressão bíblica de Jesus: que o Pai procura tais que o adorem em espírito e em verdade. Se Ele te mandar fazer o que você não acredita, você faz? Se Ele te mandar ir para o sul quando a batalha é no norte e te mandar esperar lá, você vai? Ou você troca os pés pelas mãos? Amém? Estende as mãos assim. Senhor Deus, nessa manhã maravilhosa de domingo, eu quero te agradecer, Senhor,
por essa escola, onde o Senhor nos mostra a importância de valorizarmos o chamado e da forma certa de valorizar o chamado. Pai, que nós possamos ter o entendimento aberto e que a Tua palavra seja vacina para quem não tem cometido esse tipo de erro, e que a palavra seja remédio para quem porventura possa ter cometido esse tipo de erro, de entender, Senhor, que a obra é Sua e não nossa, de entender que a glória é Sua e de mais ninguém, de entender que se o Senhor não salvar, não adianta eu lutar, se o Senhor não prosperar, não adianta eu me dedicar, porque tudo é Teu, tudo é para a honra, glória e louvor do Seu nome. Eu apenas servo sou, nós apenas, Senhor, cooperadores do Teu reino somos. Deus, nós não somos donos da noiva, nós não somos donos da igreja, nós somos cooperadores da obra do Senhor. Nós somos aqueles, Senhor, que se disporam a fazer o ide do Senhor e obedecer o Seu chamado. Se o Senhor não lutar por nós, Senhor, sucumbiremos. Se o Senhor não lutar por nós, fracassaremos, Senhor. Mas se o Senhor lutar por nós, nós seremos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoar até o grande dia de Cristo, Senhor. Muito obrigado, Deus. Visita os enfermos nessa manhã. Visita, Senhor, os que estão no leito de hospital, os que estão, Senhor, recuperando. Ou aqueles, Senhor, que dormiram demais também. Visita eles, porque o Teu povo, Senhor, é Teu povo, não é nosso povo. Visita o Teu povo, Senhor, desperta-o. Senhor, traga para nós, Senhor, nessa noite maravilhosa de adoração, a presença santa. Sem a Sua presença, Senhor, nós somos uma piada. Sem a Sua presença, nós somos um fracasso. Sem a Sua presença, nós não somos igreja. Mas com a Sua presença, Senhor, nós seremos, Senhor Jesus Cristo. Nós seremos a coroa, Senhor, da Tua criação. Nós seremos, Senhor Jesus Cristo, a glória do Senhor manifesta aos homens. Com a Sua presença, nós seremos mais que vencedores. Fica conosco, Senhor, nesse dia e consequentemente à noite, Pai, na Tua presença. Fica conosco, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém?